Oi, pessoal! Na aula 3 de hoje, nós falaremos um pouco sobre o que são os algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de ações que servem para resolver um determinado problema. Um exemplo é: vamos supor que você está com sede e deseja tomar um copo de água. Podemos fazer um algoritmo para resolver este problema. Então, assim, nós iremos elaborar uma sequência de ações que são necessárias para encher o copo. E suponhamos que nessa situação hipotética você já esteja na cozinha, ok? O passo 1 para encher o copo de água é: dirija-se ao armário. Passo 2, pegue um copo. Passo 3, com o copo em mãos, vá até o filtro de água. Passo 4, posicione o copo abaixo da torneira do filtro. Passo 5, abra a torneira. Passo 6, mantenha a torneira aberta. Se o copo estiver cheio, desligue a torneira. Caso contrário, deixe ela ligada. Todos esses passos eles podem ser facilmente interpretados por qualquer um que saiba ler em português. Assim também funcionam os algoritmos computacionais. Basta escrever algo na linguagem que o computador entenda e ele irá realizar o que queremos, que no caso é a linguagem de programação. Atualmente, os algoritmos são amplamente utilizados na elaboração de soluções voltadas à construção de interfaces, no planejamento de redes e também descrevem as tarefas a serem realizadas pelos programas, de forma que estão presentes nas tecnologias que utilizamos diariamente. Agora falaremos um pouco sobre pseudocódigo e fluxograma. O que é um fluxograma? Um fluxograma representa processos usando símbolos gráficos, tendo algumas regras a seguir quanto à sua representação. Aqui temos figuras básicas utilizadas em fluxogramas, porém vamos se ater ao que iremos utilizar hoje, que seria a de início ou fim, decisão, processo e por enquanto utilizaremos apenas essas. Pensando nesse nosso algoritmo de como encher um copo d'água, aqui nós podemos ver como ele ficaria ao ser representado por um fluxograma. O início: dirija-se ao armário, pegue um copo, com o copo em mãos vá até o filtro de água, posicione o copo abaixo da torneira do filtro e abra, e mantenha a torneira aberta. Aqui vemos um símbolo de decisão. O copo está cheio? Sim. Fim. Conseguimos obter o nosso resultado desejado. Se não, voltamos para manter a torneira aberta até que o copo esteja cheio e podemos finalizar assim o nosso processo. Agora, para que possamos aplicar um pouco dos nossos conhecimentos, nós iremos acessar a plataforma online Lucidchart para que criemos um fluxograma. Aqui, se você não tiver uma conta, poderá se cadastrar gratuitamente. Porém, eu já tenho uma conta. Então, não irei me cadastrar e sim realizar o login. Após realizar o login ou cadastrar-se na plataforma, essa tela nos será apresentada, a tela de documentos. Primeiro, nós devemos clicar em Novo, Lucidchart e Documento em branco. Enquanto isso, o nosso documento criado está carregando. Pronto. Agora que temos um diagrama em branco no Lucidchart, poderemos fazer o nosso fluxograma. Primeiro um nome para o nosso fluxograma.
Esse é o nome que eu escolhi, mas você pode escolher qualquer nome para o seu fluxograma. Depois disso, nós vemos aqui as formas de fluxograma. Temos formas padrão, formas comuns e formas para o fluxograma. Então, devemos nos lembrar que, vou voltar aqui no slide para que nos atentamos. Deve sempre iniciar com essa forma de início ou fim, que determina o início ou o fim do fluxograma. Depois temos a decisão, que devemos usar para caso de isso ou aquilo, e o processo, que são as etapas. Vou retornar aqui no nosso passo a passo para que possamos construir. Então, primeiramente, um símbolo de decisão, que aqui no fluxograma do Lucidchart está como exterminador. Aqui definiremos o início. Depois do início, nós temos o passo 1, que é dirija-se ao armário. Então, aqui temos o símbolo do processo, que é uma etapa. Esse é o passo 1 do fluxograma. Dirija-se ao armário. Você pode também alterar a cor do fundo do seu fluxograma conforme desejado, tá? Eu vou usar o branco, que é o mais comum. Então, nós devemos ligar por meio de uma linha de conexão o início ao passo 1, que é o primeiro processo. Ok? Depois disso, temos o segundo passo, que é pegue um copo. Aqui, o nosso segundo processo, que é o passo 2. Pegue um copo. Sempre ligando os processos por uma linha de conexão. A partir do nosso segundo processo, iremos para o nosso terceiro processo. Com o copo em mãos, vá até o filtro de água. Vocês também podem editar o tamanho do processo, tá? Da forma do processo, conforme vocês desejarem. Também podem mudar o tamanho da letra aqui em cima. O Lucidchart é uma plataforma muito interessante e que deve ser explorada. Aqui temos o nosso passo 4. Posicione o copo abaixo da torneira do filtro. Assim, iremos para o nosso passo 5, que é abrir a torneira. Sempre pegando o ícone do processo e ligando por uma linha de conexão, ok? A partir desse passo de abrir a torneira, que é o quinto passo, aqui nós temos uma condição de manter a torneira aberta. Se o copo estiver cheio, desligar a torneira. Caso contrário, deixe ela ligada. Então, aqui nós estamos com a torneira aberta e temos uma decisão a ser tomada. Então, aqui entra o símbolo da decisão. E aqui, se eu quiser adicionar outro processo embaixo, olha, o Lucidchart ele aumenta o tamanho da minha folha ao fundo, né? Aqui vamos ligar a nossa decisão por uma linha de conexão. E aqui vamos nos perguntar: o copo está cheio?
Aqui é nossa decisão. O copo está cheio? Aí temos duas decisões a serem tomadas, se o copo estiver cheio. Se sim, o próprio Lucid Chart entende que isso é uma decisão e já nos dá uma condição de sim. Se sim, ele nos dá um processo, que é desligar a torneira, porque já atingimos o nosso objetivo, o copo já está cheio. Opa, desculpa. Desligar a torneira. E após desligar a torneira, nosso objetivo já está concluído, então é o fim do nosso processo. Opa! Só que aqui não criaremos outro processo, né? Como é o fim, nós colocaremos esse símbolo que serve para início e fim de fluxogramas. Então, fim, que é esse símbolo aqui, ó, exterminador, que determina o início ou fim. Se o copo não estiver cheio, devemos o quê? Deixar a torneira ligada. Então, mantenha a torneira ligada. E aí, como não está cheio, ele irá realizar essa pergunta novamente até que o copo fique cheio e poderemos desligar a torneira. Então, esse foi o nosso fluxograma no Lucid Chart. Claro que vocês podem editá-lo, tá? Deixar ele mais bonito, com fundo, com uma letra menor ou maior, trocar a fonte, tá? Aí vai conforme o gosto de vocês. Eu só estou aqui para realizar mesmo passo a passo. Aí aqui em arquivo, tá? A gente pode salvar isso. E aí vocês salvam na pasta que vocês acharem melhor no seu computador, ok? Agora aqui, de volta ao nosso slide, nós falaremos um pouco sobre pseudocódigo, já que já falamos sobre o fluxograma e aprendemos as principais formas, né? E como fazer um fluxograma no Lucidchart. Primeiro, o que é um pseudocódigo? Um pseudocódigo é uma forma genérica de escrever o algoritmo, utilizando uma linguagem simples, como Portugal. O Portugal, nós temos uma aula, que é a aula 1, onde nos foi ensinado como instalar o Portugal. Então, nós vamos ali no Portugal, que já foi instalado na nossa máquina, né? Quem perdeu a aula 1, por favor, retornar na aula 1, que explica o passo a passo certinho de como instalar o Portugal. Agora eu tô aqui esperando o Portugal abrir na minha máquina. Pronto, o Portugal foi inicializado aqui na minha máquina e agora nós iremos criar um novo arquivo, ok? Olha, a estrutura do Portugal é bem simples. Ele inicia com um programa, né? E aqui temos a função início, igual a gente tinha ali no nosso Lucid Chart, no nosso fluxograma, início. E aqui eu vou ensinar algumas coisas básicas de Portugal para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como funciona, ok? Aqui dentro, ele já vem um comando padrão de saída de dados, que é escreva. Olá, mundo. Se clicarmos aqui, o programa será executado até o ponto de parada. Olha, aqui embaixo no terminal, ele nos respondeu Olá, mundo. Então, aqui dentro é onde ficará o nosso código, é onde será inserido o nosso código. E é interessante ensinar o conceito de comentários. Aqui, esse escreva, ele é compilado, né? Ele é interpretado pelo Portugal. Agora, se eu fizer assim, olha, duas barras, e escrever a mesma coisa que está escrita ali no escreva, olha. Olá, mundo.
Vou até colocar aqui uma interrogação para vocês verem. Está processando. E isso, olha, programa finalizado. Isso não é mostrado pra gente. Agora, se eu tirar essas barras que caracterizam os comentários, pessoal, meu Portugal ele demora um pouquinho. Talvez na máquina de vocês seja mais rápido, ok? Olha, ele escreveu 2 Olá Mundo seguidos, né? Porque eu não dei um espaço. Então, isso caracteriza um comentário. Para que um comentário serve? Às vezes eu quero fazer uma pequena anotação no meu código, mas eu não quero que isso seja mostrado quando o meu código roda, tá? Então a gente pode comentar. Por exemplo, agora no tipos de dados, a gente vai ter cadeia. Sempre que eu escrevo cadeia, é quando eu quero que uma sequência de palavras seja declarada no Portugal. Então, essa sequência, ela pode ser um nome, um endereço, tá? Então, aqui, cadeia é sempre que eu quero declarar uma variável para que a gente possa usá-la posteriormente, tá? Ela tem que ser declarada. Cadeia, no caso aqui eu escolhi nome, mas pode ser endereço, pode ser o que você desejar, tá bom? Sempre que eu quiser utilizar a variável nome, eu tenho que declará-la como uma cadeia. Agora, caractere, ele se refere apenas à primeira letra, o primeiro caractere ou algum caractere que se trata de uma letra sozinha, tá? Sempre que eu quiser receber apenas uma letra como variável, eu declaro ela como caractere. Inteiro é quando eu quero trabalhar com números inteiros no meu código, ou seja, números que não são fracionados, números que não tem vírgula, não tem ponto, é um número inteiro. Por exemplo, 1, 2, 3. Então, aqui, um número inteiro seria a nossa idade. Porque, por exemplo, nós temos 20 anos. Nós não temos 20,5, né? A gente sempre fala a nossa idade inteira. Real é quando eu tenho números com vírgulas. Por exemplo, a nossa altura. Eu tenho 1,60 m, 1,72 m. São números com vírgula, ok? E esses são os principais tipos de dados do Portugal. Agora, podemos colocar um comentário aqui, olha. Aqui estão os tipos de dados. Esse comentário, ele não vai aparecer quando a gente rodar o código aqui embaixo, porque ele é uma anotação, está apenas comentado. Agora, a gente vai entender um pouco sobre a entrada e saída de dados. É algo bem básico, tá? Sempre que eu quero uma saída de dados, que irá estar mostrando aqui embaixo para a gente, no Portugal, a gente pede para que ele escreva. Então, aqui, a gente vai desenvolver um pseudocódigo bem simples, que a gente vai falar: olá, insira a sua idade. Aqui a gente está pedindo para o Portugal, eu vou até tirar esse olá mundo aqui para não confundir com o código que a gente vai fazer aqui embaixo. Olá, insira a sua idade. Sempre que eu peço escreva, é uma saída de dados. Aqui meu Portugal carregando, vocês sabem que ele demora um pouquinho. Olha, ele escreveu aqui embaixo pra gente: olá, insira a sua idade. Ele está pedindo que a gente insira a nossa idade, então ele escreveu isso pra gente. Então agora a gente quer que ele leia a nossa idade. Aqui a gente vai escrever leia. E
a variável idade foi declarada aqui como inteiro, né? No caso, a gente vai usar só essa variável hoje para começar com algo bem simples. Então, aqui, a nossa variável é idade e ela é do tipo inteiro. Então, aqui ele vai ler uma idade, já sabendo que se trata de um número inteiro. Isso daqui é uma entrada de dados. Tá? Estou aqui apenas comentando aqui para que a gente tenha uma noção. Aí ele vai escrever para a gente aqui qual idade que a gente digitou, tá? Sua idade é. Sempre, quando a gente pede para ele escrever, a gente tem que colocar aspas duplas no começo da frase que a gente quer que ele apresente e no final da frase, tá? Aqui ele vai falar, sua idade é. E aqui embaixo eu vou pedir para ele escrever de novo a idade que ele leu. Porque aqui ele leu a idade, então aqui ele vai falar qual a idade que ele leu. Mas essa idade a gente tem que inserir ela para que ele possa ler e depois retornar ela para a gente. Então a gente roda o código. E aqui, tá vendo que tem uma barrinha piscando bem fraquinho aqui embaixo? Ele tá falando, olá, insira a sua idade. E tá esperando a gente inserir lá a idade, porque sempre que eu peço para ele ler, eu tenho que inserir algo para ele ler. Então, eu vou colocar aqui embaixo a minha idade. Ah, ele me respondeu, olha, sua idade é 20. E isso é um código bem básico, a gente pode trabalhar também com nomes, olha. Vamos supor que a gente queira falar, olá, insira o seu nome, tá? E aqui ele vai ler, no lugar da idade, o nosso nome. E aqui ele vai falar pra gente, seu nome é nome. Nome já está declarado aqui. Sempre que a gente pedir pro Portugal ler alguma coisa, a gente tem que declarar o tipo e o nome da variável antes. Por favor, não esqueçam disso. E aqui a gente roda o programa com o nosso nome. Olá, insira o seu nome. Vou digitar meu nome aqui. Ele vai me responder meu nome. Mas é bem isso, pessoal, pseudocódigo. Eu dei um exemplo bem básico. Eu espero que aqui no Portugal vocês explorem a plataforma, porque aqui tem muitos exemplos, olha. Número digitado, que é um exemplo bem parecido com o que a gente trabalhou, olha. Digite o número inteiro, aí ele lê e depois ele escreve. Esse barra N aqui é para ele pular uma linha no final, para você não ter que escrever seu nome e depois nome, tá? Mas é isso, gente. Tem vários exemplos legais aqui no Portugal de operações aritméticas, desvios condicionais, que é aquilo que a gente estava vendo do copo de água, tá? Que tem um ou, tem uma condição, tem jogos, tem música. Eu espero que vocês explorem essa plataforma, porque ela é muito boa. E quando vocês quiserem salvar o programa, vocês só clicam aqui nesse ícone do pendrive, que ele ficará salvo no seu computador. Vocês escolhem um lugar e ele salva, tá bom? A aula de hoje foi isso, pessoal. Muito obrigada.